Pessoal, tudo bem? Eu aqui de volta e desta vez para solucionar para vocês, tá certo? Socializar a resolução da nossa primeira atividade envolvendo calorimetria, especificamente capacidade térmica e calor sensível, tá ok? Então essas duas primeiras questões que eu tenho aqui, elas envolvem capacidade térmica. Então, antes de começar a resolução, eu vou mostrar para vocês as duas maneiras para se obter a capacidade térmica de um corpo, de uma substância, tá certo? Então vamos lá. A primeira expressão que eu tenho aqui, ó, C maiúsculo de capacidade térmica é igual a Q, que é a quantidade de calor, dividido por ΔT, que é a variação de temperatura. Ou seja, eu posso determinar a capacidade térmica de um corpo, de uma substância, dividindo a quantidade de calor que ele vai receber, tá certo? Pela temperatura, pela variação de temperatura que ele está sofrendo. Então ele vai receber uma quantidade de calor e sua temperatura vai variar de acordo com a quantidade de calor que ele recebe. Então, dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura, eu vou obter a capacidade térmica desse corpo, dessa substância. Ou também posso determinar a capacidade térmica de um corpo, de uma substância, multiplicando a massa vezes o calor específico. Então, M minúsculo vezes C. Massa do corpo, da substância, vezes o calor específico desse corpo, dessa substância, tá certo? Então são duas maneiras que você tem para obter a capacidade térmica de um corpo, de uma substância. Ah, professor, então qual delas devo usar? Então veja, não tem uma coisa determinada para você resolva só com a primeira ou resolva só com a segunda. Vai determinar, tá certo? O que vai determinar o uso da primeira equação ou da segunda são os dados que a questão vai fornecer para vocês, tá certo? Então, se a questão fornecer dados para que você utilize a primeira expressão, você usa. Se os dados fornecidos pela questão for compatível à segunda expressão, é ela que deve ser usada, tá ok? Então, eu vou deixar bem claro isso nesses dois exemplos aqui, nessas duas primeiras questões, tá ok? Então, vamos analisar as questões, retirar os dados, ok? E aí a gente vai saber qual a melhor expressão para resolver a questão, tá ok? Então vamos a ela. A primeira questão diz o seguinte: se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius recebe calor de uma substância, de uma fonte durante 10 minutos com taxa constante de 5 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a. Então, observe o seguinte que ele diz, ó, se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias. Então, 25 calorias por grau Celsius, isso aqui é a capacidade. Então, tirando aqui os dados, C, que é a capacidade, é igual a 25 calorias por grau Celsius, ok? Recebe calor de uma fonte durante 10 minutos. 10 minutos, é informação importante, tá certo, minha gente? Com a taxa constante de 5 calorias por minuto. Essas 5 calorias é o quê? Calorias é a quantidade de calor. Então é o quê? Que é a quantidade de calor. Só que ele diz que essa fonte recebe 5 calorias constante, né? 5 calorias por minuto. E essa fonte fornece durante 10 minutos, tá certo? Essas 5 calorias por minuto ao corpo, à substância. Então, se esse corpo recebe 5 calorias a cada minuto, em 10 minutos que essa fonte vai passar fornecendo calor, vai receber quantas calorias? Então, se em 5 recebe em 1 minuto, em 2 minutos seriam 10, em 3, 15, ou seja, em 10 é 5 vezes 10, 50, ou seja, em 10 minutos, a quantidade de calor, tá certo? Calorias que essa fonte vai, tá certo, fornecer para o corpo é de 50 calorias. Então, a quantidade de calor é 50 calorias, ok? 5 calorias em 1 minuto. Em 10 minutos vão ser 50 calorias. Ok? Concordam comigo? E por fim, sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a.
então ele quer saber ΔT, que é a variação de temperatura. Observe pelos dados que a questão fornece que ele dá a capacidade térmica, a quantidade de calor e quer saber a variação de temperatura. Então, ó, analisando agora as duas expressões, a primeira é a mais adequada para resolver. Por quê? Porque eu tenho a capacidade térmica, eu tenho a quantidade de calor e tenho a variação de temperatura. São todas as informações que o problema fornece ou quer saber. Então, nesse caso, a primeira questão, vamos usar a primeira expressão, tá certo? Então, fica assim, ó. A capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido por ΔT. Então, a capacidade térmica, 25 calorias, então 25. A quantidade de calor, 50. Observe que a capacidade térmica está antes da igualdade, então 25 fica antes da igualdade, é igual a quantidade de calor, 50, dividido por ΔT, que é a variação de temperatura. A variação de temperatura é o que nós iremos descobrir, tá certo? Observe que o que eu tenho agora, tá certo, é uma proporção, que é a igualdade entre duas razões, entre duas frações, tá certo? Então, ó, quando não tem denominador aqui, o denominador é 1, e resolvemos multiplicando o produto dos meios pelos extremos. Então, 25 vezes ΔT, 25 ΔT, igual 1 vezes 50, 50. ΔT é igual a 50 dividido, ó, por 25. 25 está multiplicando, passa dividindo. E 50 dividido por 25, eu vou achar ΔT igual a 2. Como se trata de temperatura, e a temperatura está em graus Celsius, então 2 graus Celsius, tá certo? Ok? Então, a primeira questão, a alternativa correta, 2 graus Celsius. Letra B de beleza, ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: determine a capacidade térmica em calorias por grau Celsius para 500 gramas de uma substância que possui calor específico igual a 0,05 calorias por gramas grau Celsius. Então, nessa questão aqui, iremos retirar os dados e saber qual das duas fórmulas é a mais adequada para solucionar a questão, ok? Então ele diz, ó, determine a capacidade térmica. Então, C, que é a capacidade térmica, C maiúsculo, tá certo? É o que nós queremos descobrir. Para 500 gramas de uma substância. 500 gramas é a massa. Massa igual a 500 gramas. Ok? Lembrando que a gramas a gente representa aqui com a letra minúscula. No anunciado aqui eu coloquei maiúsculo porque eu escrevi tudo maiúsculo, tá certo? Ok? 500 gramas. Que possui calor específico igual a 0,05 calorias por gramas grau Celsius. Então, calor específico é o C minúsculo. Então, é igual a 0,05 calorias por grama graus Celsius. Ok? Retirados os dados, agora observe que a questão, o que ofereceu de informações foi a massa e o calor específico. Então, ó, olhando para as duas fórmulas, eu observo que eu não poderia usar a primeira. O que eu devo usar é a segunda, porque a segunda ela traz a massa e o calor específico para determinar a capacidade térmica. E é justamente as informações que a questão traz. Então, eu vou usar a segunda expressão, tá certo? A capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico. A capacidade térmica vai ser igual, quem é a massa? 500 gramas, vezes o calor específico, 0,05. Então, a capacidade térmica vai ser essa multiplicação, 500 vezes 0,05. Então, ó, para fazer essa multiplicação, minha gente, vou aproveitar e vou dar uma dica para vocês, tá certo? Parece uma multiplicação muito complicada, porém, se você observar, são números que têm zeros
E quando tem zero, a gente multiplica só os números que são diferentes de zero. E depois a gente observa se acrescenta, a vírgula vai andar para a direita ou para a esquerda, dependendo da situação. Então, ó, eu vou primeiro multiplicar só isso aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Multipliquei. Eu estou considerando que aqui é 5, mas é 500. Então, eu teria que acrescentar 2 zeros. Ok, vou acrescentar os 2 zeros. Mas aqui eu multipliquei por 5, mas na verdade não é 5, é 0,05. Ou seja, depois da casa decimais tem duas, depois da vírgula tem duas casas decimais. Isso significa que eu tenho que voltar com a vírgula duas casas. Então, ó, voltando, ó, 1, 2, a vírgula ficaria aqui. Ok, pessoal? Então, ó, 25,00 é a mesma coisa que 25. Então, isso aqui é igual a 25. 25 calorias. Tá ok? A capacidade térmica, calorias por grau Celsius. Ok? A capacidade térmica dessa segunda questão é 25 calorias por grau Celsius. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. C, tá certo? De coração. Eu espero que de coração vocês tenham compreendido, tá certo?